Olá! A partir de agora você vai descobrir o que é o método Montessori e entender como essa metodologia de ensino tem transformado a forma como pensamos a infância e o futuro das nossas crianças. Alice, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Afinal, por que se fala tanto em método Montessori? Oi, Júlia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu acho que o método Montessori é um método, a princípio, bastante encantador, né? Você chega, você sente essa harmonia circulando entre as crianças, mas eu acho que o principal é que hoje a gente está entendendo esse desenvolvimento infantil de uma forma diferente. A gente tem aí um avanço da divulgação das neurociências, entendendo como é o processo de desenvolvimento. Então, esses modelos mais comuns, né, que a gente percebe que a criança está sendo ali apenas um depósito de conteúdo, já não cabe mais. E aí, quando você procura outros modelos de escola, o Montessori vem ali na linha de frente mesmo, porque já é um método que existe há mais de 100 anos, fazendo uma educação diferenciada, né, com a criança como centro do processo. Então, tem vários aspectos que trazem um diferencial assim, fundamental para se pensar a educação. É Maria Montessori, esta mulher incrível. Quem foi e como a formação dela contribuiu na construção desse método? Bom, a Maria Montessori foi muitas coisas, né? Ela tem um legado impressionante em diversas áreas. Ela foi a primeira médica a se formar na Itália, uma das primeiras, né? A gente está falando aí do final do século XIX. Então, ela vai se desenvolver ali dentro da faculdade de medicina na área de psiquiatria. Então, isso já traz para a metodologia um entendimento não só da questão dos conteúdos, mas desse desenvolvimento psíquico da criança, né? O que está acontecendo dentro da mente da criança durante o processo escolar ou de qualquer esfera do desenvolvimento dela, né? E ela traz toda essa vivência da faculdade de medicina, que é uma faculdade bastante científica, para o método. Ela chama inicialmente esse método de pedagogia científica. Isso significa que tem uma metodologia bastante estruturada por trás, sabe? Os professores, eles são treinados, né, para direcionar ali o conhecimento para cada faixa etária. Então, existe um manual por trás, existe o que fazer, né? Então, assim, um outro aspecto super interessante é que nesse processo científico, a observação ela ganha um ponto central. E a escola Montessori é assim. O primeiro treinamento de um professor montessoriano é saber observar para intervir, né? Porque normalmente a gente entende que o professor já tem que ter ali nele o que ele vai fazer com as crianças. Então, no professor Montessori é o contrário, ele para com calma, observa, aprende o que ele tem que observar em cada faixa etária e aí ele faz as intervenções necessárias. A criança, por sua vez, aprende também a ser uma observadora. Ela aprende muito através da observação das crianças que já estão avançadas, dos menores que já não têm, que ainda não têm aquela competência que ele precisa adquirir. Então, ela também vai aprendendo por esse meio de observação. E aí, nisso, a escola vira um grande laboratório, né? As crianças vão aprendendo de uma forma muito natural. Os professores vão intervindo quando necessário. É uma exploração do corpo que é extremamente permitida dentro do processo e o método é feito para isso. Então, acho que desses aspectos, né, do desenvolvimento dela dentro da universidade, da medicina, da psiquiatria, faz muito sentido quando você vê o método funcionando hoje. Alice, então significa que a criança é o centro do processo educativo. Como que funciona isso? Bom, a Montessori tem uma frase bastante famosa, vamos dizer assim, né? Que é siga a criança. E é interessante falar sobre isso porque tem muitas pessoas que leem a metodologia da Montessori ou a filosofia e trazem essa percepção um pouco equivocada de quando a gente fala que a criança fica no centro, parece que ela vai comandar todo o processo e não é bem assim. Parece que é ela que manda, mas não é. Não é. Quando a gente diz siga a criança, para falar, né, para esse adulto que está diante da criança que existe uma potência ali para o aprendizado, que existe muita coisa que a criança traz que pode ser aproveitada e que, na maioria das vezes, ela sabe
e ela se inclina para o que ela precisa. E a gente precisa confiar nisso. Isso é diferente de deixar a criança solta no processo, né? Então, assim, esse método que a criança está no centro é um método que vai valorizar o que ela traz, né? A gente está muito acostumado com essa ideia de hierarquia em todos os aspectos, dentro da escola principalmente, né? Em que um tem o saber e que o outro vai ficar submetido e passivo no processo. E a escola Montessori tenta inverter um pouco essa lógica, né? De que o professor, sim, é a figura de responsabilidade, de autoridade, mas ele não é o único que tem saberes ali dentro, né? Então, vai trazendo uma educação mais horizontal nesse sentido. Então, a criança está no centro, o adulto também está no centro, mas não só ele, né? E a criança vai conduzindo também o processo dela, junto com o professor, junto com os outros colegas. Então, eu acho que quando a gente pensa na criança como centro, é mais nesse sentido de acreditar na capacidade dela. Então, esse é um dos princípios montessorianos. Tem mais alguns princípios? Qual que é a base desse ensino? Temos muitos princípios que nós chamamos de pressupostos da metodologia. Tem alguns autores que chamam o método Montessori de sistema Montessori, justamente porque eu preciso de vários pressupostos funcionando ao mesmo tempo para que esse método ocorra de uma maneira natural e harmônica. Mas existem bases, né? Se a gente pensar numa escola comum, a escola está muito estruturada de uma forma vertical, em que tem o professor, que tem todo esse conhecimento, e abaixo estão os alunos. No Montessori, a gente pensa muito num tripé, que é como se fosse mesmo uma pirâmide. Então, eu tenho a criança no centro, que não significa que ela comanda, significa... Que ela não é protagonista, ela está no centro, mas ela não tá no centro, de certa forma, uma protagonista, porque é sobre ela, né? Se a gente está pensando que a gente vai abrir um espaço que se chama escola, que é feito para ensinar as crianças, a gente precisa compreender exatamente quem é essa criança. Então, por isso que a gente diz que a criança está no centro, porque a gente está com um estudo voltado para compreender quais são as questões que atravessam cada faixa etária e preparar o ambiente para isso. Então, por isso eu tenho a criança como esse centro e na base dessa pirâmide eu tenho esse adulto que é preparado e tenho o ambiente, né? Esse ambiente é justamente um aspecto muito diferente do método Montessori. Porque normalmente as escolas se preocupam minimamente com o ambiente, mas não encaram esse ambiente também como educador. O ambiente Montessori, ele é a base também de produção de conhecimento, né? Então, eu tenho nessa base professor que é treinado para isso, o ambiente que é preparado para oferecer conhecimento para a criança, e não necessariamente ela precisa sempre do professor, e a criança no topo conduzindo também o processo dela. A gente estudou e pesquisamos sobre o método, diz que o ambiente é preparado e a figura do adulto como guia. Isso faz diferença no processo de aprendizagem? Faz bastante, sim, né? A filosofia Montessori ela está muito preocupada com que a criança encontre o seu eixo. A Montessori falava que a criança precisava encontrar a sua órbita. A sua órbita dentro de um espaço com muitos estímulos, né? Tem espaços em que tem adultos determinando limites, determinando regras, tem o próprio ambiente determina um certo tipo de comportamento, pensando no espaço escolar, tem várias crianças ali também, e cada criança precisa encontrar o seu eixo dentro disso. E essa órbita e esse eixo está muito relacionado ao processo de concentração, né? Então, tudo que a gente pensa na escola Montessori está voltado para que a criança encontre essa concentração, volte para si e entenda o que ela precisa fazer e como ela acha esse foco para cada coisa. E aí, esse professor como guia está na base disso, porque ele é o detentor, e não é, quando a gente fala professor como guia, parece que é uma coisa simples, ele vai ficar ali só dando algumas dicas, mas na verdade é um processo muito mais difícil. Ele tem que dominar todas as técnicas de aprendizagem, montessorianas e outras, né? Porque a educação ela vai evoluindo, a Montessori estava dentro de um recorte temporal, né? E hoje a gente tem outras descobertas que ratificam o método, mas que também trazem
novos entendimentos sobre o desenvolvimento. Então, esse professor ele tem que dominar aquilo tudo para fazer uma coisa muito difícil, que é intervir só quando necessário. Então, ele observa e nisso que você falou, né, do guia, é guia nesse sentido, assim, né, de perceber qual a construção a criança está fazendo ali e como eu vou dar a ajuda mínima necessária para que ela vá se acostumando a conseguir as conquistas sozinha. Né, puxar a concentração, então quando essa concentração está indo para outro lado, o professor vem e retorna, dando uma dica, fazendo um gancho, mostrando ele alguma coisa conduzindo. Interessante, e ele vai conduzindo, percebendo cada característica de cada criança dentro desse processo. É interessante observar os materiais também. Eles são autocorretivos. O que significa isso, materiais autocorretivos? Uma das áreas que a Montessori se dedicou muito foi justamente na criação de todo esse aparato concreto da escola. Se você entrar numa escola Montessori, você vai ver o que as pessoas chamam comumente de brinquedos. Nossa, é uma escola cheia de brinquedos. Mas, na verdade, são materiais de desenvolvimento humano. Cada material tem um objetivo. Cada material tem um lugar, inclusive, na sala. Ele é disposto, se você entrar numa escola Montessori, na nossa escola aqui em Belo Horizonte, ou numa escola no Rio de Janeiro, ou numa escola no Canadá, você vai ver que escolas que são de fato montessorianas, porque tem muitas escolas de inspiração Montessori, mas que utilizam não são a base, mas não são. alguns conceitos, mas é o que eu te falei, Montessori é um sistema fechado. Então, para ser uma escola montessoriana, eu preciso ter todas esses pressupostos garantidos. Então, se você entra numa escola em qualquer lugar que seja de fato montessoriana, esse material está no mesmo lugar. Ele tem uma ordem, ele tem uma progressão. Né? Ele é feito, e a Montessori se dedica muito nesse estudo de como a criança aprende cada conceito escolar. E aí ela cria um material físico e que traz o que a gente chama, né, dessa autocorreção, que é justamente como a criança pode perceber o equívoco dela sozinho. E aí isso tá de uma maneira feita de uma forma muito genial, né? E qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha tido contato com Montessori, percebendo o padrão visual do material, ele percebe que está incorreto. Né? Agora, esse material, nessa autocorreção, ele vai dialogar com o processo de maturação da criança. Então, para cada idade tem um certo tipo de material específico, né? Porque a criança vai estar justamente nessa fase de desenvolvimento. E aí, se ela trabalha com aquele material, e a gente chama de trabalho, porque é diferente do brincar, que é igualmente importante. E não dá um peso essa palavra, né? Trabalho, não. De jeito nenhum. Né? A criança entende que é o ofício dela. Que agora eu estou fazendo uma coisa muito importante. E tudo é a forma como o professor fala. É claro que se esse professor vai colocar essa fala carregada de uma obrigação que é muito difícil, porque ele acha muito difícil, isso vai transmitir para a criança. Mas se a gente fala com esse lugar de importância, eles se sentem muito orgulhosos desse processo. Né? Então, se ele vai pegar aquele material para trabalhar sozinho, num tapete que é um ambiente delimitado, e vai construindo aquele saber, o material conversa com ela. O material vai dizendo de uma forma, num controle visual, onde está o erro. E isso acontece porque Montessori trabalhou para entender que para cada conceito ela consegue isolar um estímulo. Então, o material só diz daquele estímulo, daquele conceito. Então, se eu vou... tem material que é bastante famoso, que se chama Torre Rosa. Então, a gente viu muitas imagens. Aquele material que ela cria é para a criança perceber a gradação de tamanho, de volume e de peso. Então, ele só varia no volume. Então, ele tem a mesma cor, ele é perfeito, simétrico, preciso, e ele vai variar exatamente... O primeiro cubo tem 1 centímetro e o último tem 10 na variação. Né? E ele exatamente intuitivo. Aquilo ali é intuitivo. Então, se a criança muda a ordem daquilo ali, ela vai perceber e ela vai corrigir. Se ela estiver na etapa, cada material tem uma idade. Então, se uma criança que não está na idade, que tem 2 anos, por exemplo, a Torre Rosa é material de 2 anos e 8 meses, mais ou menos, até 6, porque ele vai aumentando o grau de dificuldade. Se uma criança de 1 ano e meio
pegar essa torre para trabalhar, ela vai estar trabalhando outras coisas que não são aquele conceito que é o objetivo, e ela não vai perceber esse controle do erro, porque ela não tem aquela aquisição de conhecimento ainda necessária para aquilo. Uhum. Então, isso é uma coisa importante na metodologia. Cada material tem uma idade. A criança pode manipular e explorar, mas esse controle do erro vai acontecer na hora certa. Na hora que ela tem aquelas faculdades ali cognitivas maturadas para aquilo. A escala decimal, tudo isso também já vai preparando para matemática, por exemplo, português, as letrinhas também. Tem toda uma lógica, né? Tem uma lógica de base, né? Então, lá na frente, ela começou a perceber quais eram as lacunas, o que a criança precisaria ter, por que está difícil lá na frente aos 6, 7 anos e qual a base que eu preciso dar. E a gente dá essa base sem precisar falar ainda de matemática, de letras, né? É uma base da precisão. É uma base, por exemplo, do sistema decimal. Todos os materiais de geometria que estão na sala de 3 a 6 anos são da base 10, que é para a criança já se acostumar com a intuição dessa categoria do 10 e que depois muda. Então, voltando, né, nesse nome que é Montessori dá de pedagogia científica, é um pouco isso, né? Esses materiais que são precisos e são adequados exatamente a cada faixa etária, já pensando lá na frente. Já pensando em o que esse cérebro precisa estruturar para chegar nos conteúdos que são mais avançados e mais abstratos, lá no ensino fundamental, ensino médio, enfim. A doutora Montessori falava da educação para a paz. O que isso significa, Alice, na prática? Ela viveu um período de guerras, grandes guerras mundiais. A primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, ela viveu cenários, assim, muito duros, né? E a pedagogia dela vem com um sentido. Ela não queria só que as crianças tivessem um melhor desenvolvimento escolar. Na verdade, isso veio como consequência de uma educação que ela pensou para a harmonia e para a paz. Então, a paz, ela não é algo a ser ensinado, ela é algo a ser vivido. É algo a ser vivido no cotidiano das crianças. Então, esses pressupostos do método seguem um pouco esse propósito, né? Um deles é a postura do professor diante da criança, que é uma postura principalmente de respeito, né? Os nossos professores, se vocês forem visitar a escola, né, e conhecer o nosso trabalho, você não vai ver professor aumentando o tom de voz. Porque se esse professor e esse educador se formou para isso e escolheu isso como uma profissão, não faz sentido, dentro daquele espaço, que a criança seja submetida a uma conduta enervada, a uma conduta grosseira, estúpida com a criança. Então, para começar daí, eu estou ensinando o modelo de como devem ser estabelecidas as relações. E o adulto carrega, numa escola Montessori, essa responsabilidade. Então, a primeira coisa é esse respeito pela criança. Mas como que funciona essa questão do conflito? Quando o professor vê algum conflito, a criança, uma brigando com a outra, um coleguinha brigando com o outro, tomando material do outro, como é que acontece? Que isso, na verdade, é o mais comum, né? Se a gente pensa em crianças convivendo junto, a gente pensa em que... E adultos também, né? Conviver em sociedade é uma eterna mediação de conflitos. Então, o professor vai dar esse modelo do que deveria ser dito, com calma, sempre abaixando na altura da criança, né? Podendo conversar. Isso é importante. Explicando o que aconteceu, porque às vezes é um equívoco de compreensão da situação. Então, ela se coloca como mediadora explicando para a criança qual foi a situação, né? Então, isso vai acontecendo de forma muito natural, né? Um outro aspecto interessante, até sobre isso que você colocou, né, de como as crianças convivem junto, é que ela define esses grupos, essas turmas escolares, vamos dizer assim, com o que a gente chama de agrupadas no método. Então, ela pesquisa e investiga quais idades funcionam convivendo bem e de uma forma que traga um desafio, mas traga também uma segurança para a criança. E ela determina essas turmas agrupadas de 3 em 3 anos. Então, eu tenho um primeiro agrupamento
que em alguns lugares se chama nido e em outros lugares agrupada 1, que é do nascimento, de 0, a bebê, né, até 3 anos de idade. É uma primeira agrupada na mesma sala. O próximo grupo 3 a 6, o outro 6 a 9 e assim por diante. Então, essa convivência já traz um desafio no dia a dia esse dado de que as pessoas são diferentes. De que cada pessoa tem uma capacidade, é melhor num aspecto e é pior em outro. Isso está dado para a criança que está dentro de uma escola Montessori. Né? E ela vai aprender a conviver com essas diferenças. Entender que ela tem que aprender com alguns e ela tem que ensinar para outros. Lidando com a diferença Lidando com a diferença. Respeito. E isso, para eles, acontece de forma natural porque o professor não está afetado com isso. Né? Então, primeiro, esse adulto tem que aprender a lidar com as diferenças e ele vai sendo treinado e preparado para isso. E como isso está dado para a criança, ela entende que é isso que ela tem que aprender a fazer. Né? E vai acontecendo de uma maneira muito bonita, natural, e eles começam a gostar disso. Agora eu ensino, agora eu vou aprender. Isso não é uma questão para a criança. Né? Isso vai acontecendo de uma forma natural. E ele cuida do coleguinha também, né? Cuida, e isso vai transformando essa sala numa comunidade, né? Num organismo que precisa viver e acontecer da forma mais harmônica possível. Né? Um outro aspecto interessante também nessa questão da educação para pais que ela traz para a prática é a questão de que na sala a gente só tem um exemplar de cada coisa. A gente só tem uma caixa de lápis de cor, a gente não tem um material. Eles aprendem, né, que eles precisam aguardar, que eles precisam dividir, que eles precisam esperar a vez, né, que eles precisam cuidar, porque quando o material se quebra, por exemplo, a gente não substitui imediatamente. Não repõe? A gente vai conversando com eles sobre o cuidado e eles vão sentindo essa ausência e quando aquele material é reposto, imediatamente eles tomam mais cuidado. Então, assim, é uma forma de mostrar para a criança como é a vida do lado de fora do espaço da escola. O mundo real. Né? O mundo real, e não é de uma maneira cruel, nem... É dentro do que eles são capazes mesmo de assimilar. Né? Então, é claro que uma sala de 0 a 3 tem uma conduta que dá conta do que eles são capazes. A de 3 a 6 já vai ter um grau um pouco maior de responsabilidade. 6 a 9, maior ainda. Né? Então, isso é muito cuidado dentro de uma escola montessoriana. Autonomia e protagonismo também fazem parte do método? Fazem, mas, mais uma vez, como consequência. Né? É uma consequência extremamente positiva que o método, inclusive, ganha notoriedade, né, por conta desses aspectos, mas não é algo que a Montessori mirou inicialmente. Né? Ela foi desenvolvendo uma escola para que a criança se sentisse pertencente do espaço em que ela vive, que ela fosse se sentindo e descobrindo a independência dela no processo, e como consequência vem a autonomia e protagonismo. Por quê? Porque a autonomia é algo muito complexo de se conseguir. E a base da autonomia é a independência, e principalmente na primeira infância, 0 a 6 anos, a independência corporal. A criança precisa aprender a usar o corpo dela, né? Usar os elementos do espaço. Ela precisa conseguir pensar e agir com o que ela, né, pensou e com o que ela desejou. Esse corpo precisa dar conta disso. E normalmente os espaços são feitos para o oposto. Né, para proteger a criança de tudo, e o adulto agoniado com a criança... Com medo dela se machucar, acontecer alguma não, coisa. Claro que a gente tem que cuidar da criança para ela não se machucar, mas assim, ver as consequências, né, do uso do corpo dela é importante. Né? Então, a gente vai construindo a escola Montessori, é uma escola feita para o desenvolvimento, principalmente das mãos da criança. Se você olha uma sala Montessori, tem muitas coisas para a criança fazer, para ela manipular, para ela organizar, para ela empilhar, para ela equilibrar o ambiente, para ela usar o corpo, para ela subir, para ela descer sozinha, para ela calçar os sapatos, para ela tirar os sapatos. E tudo feito na medida dela também, né? Na medida então, dela. Ela vai se sentindo à vontade, vai se soltando. Isso. E aí a autonomia vem porque ela consegue usar esse corpo. Então, na hora que ela deseja uma coisa...
ela consegue executar, ela não precisa só do adulto. Isso vai dando o ponto central do que é autonomia, que é o domínio de si mesmo. Então, uma pessoa que é autônoma, ela domina os sentimentos dela, ela domina o corpo dela, ela As domina emoções. o que ela pensa, as emoções. Né? Uma criança, por exemplo, que está no centro das atenções porque ela é voluntariosa, não significa que ela é autônoma. É justamente o oposto, né? Quando você é autônomo no espaço, você consegue equilibrar as suas vontades com o que é pertinente para o ambiente. Né? As suas vontades com o que é pertinente para você naquele momento. Né? O que você precisa. Porque nem sempre o que a gente deseja é o que é adequado para a gente também naquele momento. E a criança Montessori, de tanto experimentar isso, ela vai conquistando esse domínio de si mesma. Eu consigo imaginar isso numa sala com pequenininhos, no ensino infantil. Mas no ensino fundamental também é assim? Também se aplica o método? Da mesma forma. Com as mesmas bases. Então, eu tenho a sala estruturada da mesma forma, com materiais únicos, com materiais divididos por áreas de conhecimento. Então, eu tenho a área de História, Geografia e Ciências, eu tenho a área de Linguagem, a área de Matemática, tudo isso disponível para as crianças manipularem, com o professor ali, né, conduzindo e ajudando a conduzir esse processo. Só que a diferença do fundamental é que, ao invés de explorar esse corpo no espaço, agora eles estão explorando essa mente no ambiente, aprendendo sobre as abstrações. Então, se na educação infantil o que está em jogo é o domínio do próprio corpo, no ensino fundamental o que a gente busca desenvolver é o domínio do próprio intelecto. A criança, ela descobre como ela raciocina, ela descobre como ela pode construir um processo mais abstrato de pensamento, e o professor também se coloca como guia nesse processo. As avaliações, como são feitas no método? Olha, a avaliação no método Montessori é sempre através do processo. E para nós, tão importante quanto o que a criança está adquirindo enquanto habilidade, conceitos, conteúdo, vamos dizer assim, tão importante quanto isso é o comportamento dela, né? Como ela está desenvolvendo as atitudes dela no espaço, as atitudes com ela mesma e com os outros. Né? Então, isso é avaliado e tem um peso igual para a escola Montessori. Então, na educação infantil, a gente vai fazer um portfólio em que tem algumas produções, né? Mas principalmente a gente avalia através do relatório que esse professor vai escrever sobre a trajetória individual de cada criança. No ensino fundamental, a gente continua com essa forma, mas aumenta um processo de autoavaliação, né, que está muito pautado nas atitudes das crianças e no que eles acham que eles aprenderam. Então, um movimento muito interessante de que a criança para refletir sobre o processo dela até aí, porque agora, o que ela evoluiu? A partir dos 6 anos, ela já é capaz de fazer isso. Olha. E o processo de notas e provas, ele vai sendo construído à medida que a criança pode dar conta de entender o significado disso. Então, aos 6 anos, por exemplo, a gente ainda não... Existe uma nota, um conceito, mas isso é reservado para a escola e para as famílias. A criança, ela não tem contato com isso ainda. E a gente vai preparando a criança para lidar com esse tipo de avaliação mais sistematizada e aprendendo como fazer uma prova. Então, isso é lá já para o final do ensino fundamental 1, a gente vai construindo isso com os alunos. Olha, telas, tecnologia, celular é um desafio para os pais, é um desafio para todo mundo. Como é que o método se adaptou a isso? Bom, eu acho que ao invés de se adaptar, as escolas montessorianas acabaram se tornando um espaço de resistência contra isso. Porque hoje a gente está entendendo exatamente quais são os prejuízos, né, do uso excessivo das telas. Num momento, pensando aí de 0 a 6 anos, no momento que a criança precisa justamente entender como funciona o corpo e a mente dela, não dá para a gente dar um estímulo intenso, que não tem muito sentido para aquele momento do desenvolvimento dela, com esse corpo inerte. Essa é a maior preocupação do uso da tela para
para a primeira infância, né? Aquele corpo, ele está ali parado, hipnotizado, e está vindo um excesso de estímulo que não faz sentido para aquela fase do desenvolvimento. E ela absorve tudo. E ela absorve tudo. Então, a escola Montessori vira uma ilha de resistência contra isso. É o espaço que a criança pode desintoxicar, usar o corpo, parar, pensar, buscar o que ela precisa e ter os recursos ali para aprender as habilidades que ela vai precisar para estar no mundo. Né? Então, tem uma certa felicidade e um orgulho em dizer que a escola Montessori não usa tela, não usa tecnologia. Lá na frente, né, no final do ensino fundamental, as crianças sim precisam aprender. Isso está no mundo e a gente não está negando isso. Mas a gente precisa entender qual o momento certo para essa tecnologia entrar dentro do espaço escolar. E os pais vão adquirindo essa consciência também, né? Vão, isso é muito Porque interessante, difícil. assim, né? À medida que os pais vão... colocam o filho numa escola Montessori e vão entendendo como esse desenvolvimento acontece, aos pouquinhos eles mesmos vão percebendo que, nossa, quando eu coloco a tela, meu filho muda, né? A conduta muda, fica com um limiar de frustração muito mais baixo, né? Coisas que ele conseguia fazer, de repente, parece que ele não consegue mais. Então, é uma cultura que vai, de fato, transbordando ali os muros da escola e a gente vai conseguindo fazer com que os adultos compreendam, né, que essa criança precisa dos estímulos corretos, ela precisa, né, viver o mundo, né, com o mínimo de intervenções possível. E os pais têm conseguido manter isso, porque é um desafio. Pelo menos na nossa realidade ali, né, das famílias, da nossa comunidade escolar, tem sido um processo bastante satisfatório. E a gente tem visto, agora que a gente inaugurou o ensino fundamental, porque a gente tinha muita curiosidade de ver como essa continuidade, porque a gente funcionou durante alguns anos até apenas educação infantil. E aí, com o pedido dos pais, da continuidade da escola... Foi uma demanda dos pais? Foi uma demanda das famílias. Que interessante. E a gente conseguiu dar a continuidade e a gente está vendo esse resultado lá na frente. Né? As crianças chegando no ensino fundamental, porque ali já tem conteúdos mais difíceis, mais abstratos, e eles, assim, com uma naturalidade, com uma tranquilidade, com um nível de concentração que nem a gente que já conhecia o método, né, e tinha essa expectativa, esperava que fosse ser tão rápido. Né? Então, e quando as famílias percebem isso e entendem a trajetória que a gente construiu junto, vão transmitindo isso para as famílias que estão chegando, né? Então, é muito interessante. Como a gente tem agrupada, quando a gente faz a reunião da agrupada, eu tenho um pai que já está há 3 anos naquele grupo e um pai que está chegando. E aí eles transmitem, não dá tela, né? Vocês vão ver como isso ajuda. Faz então, diferença. Eles vão dando e vai criando realmente uma cultura que sai de dentro da escola, e isso é muito gratificante e muito importante, né, para as crianças. Alice, me ocorreu uma coisa aqui enquanto você estava falando de concentração. Hoje se fala muito em TDAH. A criança que tem essa questão, ela pode se beneficiar com o método Montessori? Não só o TDAH, né? A gente está vivendo um novo entendimento sobre os transtornos psíquicos, né? Então, tem muito estudo acontecendo diante disso. Mas a escola Montessori é uma escola para todos. Para todos, justamente porque desenvolve esse principal aspecto da concentração, independente de quais limitações essa criança tem ou de quais facilidades, o processo ele vai estar sendo feito para ela. Né? Então, essas trajetórias elas são únicas. Então, qualquer criança que chegue numa escola Montessori com qualquer característica vai construir o caminho dela junto com esses adultos preparados para fazer isso. Alice, vários adultos famosos estudaram em escolas Montessori. Larry Page, da Google, Jeff Bezos, da Amazon, os escritores Anne Frank e Gabriel Garcia Marques. Isso não é coincidência. O método pode ajudar a criança a se tornar um adulto de sucesso? Com certeza. Eu acho que o principal é a confiança em si mesmo. Eu acho que isso, quando a gente vê os nossos alunos saindo da escola, né, concluindo o processo da escola e saindo confiantes no próprio processo, eu acho que isso já é um passo para essa garantia do sucesso, seja lá o que isso significar
para cada criança, para cada indivíduo, né? Para cada sujeito. Eu acho que o sucesso ele é muito... depende do que você busca na sua vida, né? Mas essa autoconfiança, autodisciplina te ajuda a fazer qualquer coisa. Você conseguir essa concentração, sem dúvida, autodisciplina, você conseguir se concentrar quando você precisa, perceber a pertinência do que você precisa, independente do ambiente que você está. Agora, tem um circuito muito importante que a Escola Montessori estabelece nesse desenvolvimento do aluno, que eu acho que serve principalmente para esse mercado de trabalho, para a carreira, em qualquer área. Que é o seguinte, a gente tem uns 3 tempos, assim, de qualquer tipo de situação, né? No primeiro tempo, você precisa observar e compreender a situação, né? No segundo tempo, você identifica a questão. Qual o problema que existe ali, né? E o que você precisa fazer para resolver aquele problema, vamos colocar aqui, ou aquela situação, ou o que você precisa fazer ali, vamos supor, no seu trabalho. E um terceiro tempo é conseguir ter recursos e habilidades para executar o que você precisa. Então, se você pensar nesses 3 tempos desse circuito, às vezes as pessoas estagnam em um deles, né? Dependendo do tipo de educação que ela recebeu. Ou é uma educação mais ansiosa, que não é capaz de parar e observar o que é pertinente ou o que é necessário, né? Ou no segundo tempo, que eu não consigo fazer essa identificação e entender como eu preciso atuar para resolver aquilo ali. Ou a pior delas, que é o terceiro tempo, é você conseguir observar, identificar e não conseguir ter a habilidade para executar o que você precisa. Então, a Escola Montessori, desde a agrupada 1, desde o nido, bebês, 6 meses, a gente já está trabalhando com esses 3 tempos. Da criança ter o tempo para ela observar, o tempo dela conseguir identificar o que precisa e esse adulto aguardar que a criança consiga fazer esse primeiro movimento para o que ela precisa. É claro que se a criança precisar de suporte, a gente vai dar, mas a gente sempre aguarda. E, paralelo a isso, ir dando recursos para a criança, né? Habilidades necessárias das mais variadas possíveis, então, para que ela consiga. Isso vai para a vida. Então, se você pensar qualquer tipo de trabalho, aí você citou alguns nomes, então eu tenho desde, né, pessoas do mundo corporativo, quanto pessoas da arte, da criatividade, né? Se você parar para pensar, esses 3 tempos estão em bom funcionamento, né? E é essa a nossa preocupação maior em conseguir desenvolver isso com cada criança. Mas para cada criança é um caminho, né? Mas é o principal. Para ela conseguir estar diante da vida e sentir que ela tem as habilidades para conseguir desenvolver o que ela desejar, né? E, principalmente, era uma coisa que a Montessori se preocupava, desejar o que é pertinente para a comunidade, o que é interessante para o outro também, não só para si. Eu acho isso importante ressaltar. E, por fim, dá para aplicar essa metodologia fora da escola? Em casa, em ambientes corporativos? Como você acabou de dizer, para a vida toda? Essa é uma questão interessante, porque a filosofia Montessori, ela pode ser aplicada em qualquer lugar. A metodologia, é importante frisar isso, é uma metodologia escolar. Então, a metodologia vai sistematizar como os conhecimentos, o conteúdo vai sendo apresentado em cada faixa etária. Agora, a filosofia, que é esse entendimento, né, de se criar um espaço harmônico. Então, se a gente for levar isso para casa, né, porque às vezes as famílias estão coexistindo ali com pessoas diferentes, mas não formaram ainda uma comunidade como família. Muito individualismo. Sistema, né, em que tem pessoas com limitações diferentes, com habilidades diferentes, funcionando junto num espaço, né, e cada um respeitando esses espaços, desde o bebê até um adulto que precisa trabalhar. Hoje a gente tem a situação, né, de pessoas trabalhando cada vez mais em casa. Então, como é que esse espaço é preservado e como que a criança continua tendo o espaço dela? Então, esse pensar o ambiente como um agente importante para essa harmonia é algo que pode ser levado para qualquer espaço, né? Eu acho que isso seria o principal da filosofia que pode ser levado para outros espaços, né? O método eu já não sou muito a favor, porque eu acho que é realmente algo destinado para a escola, né? Mas a filosofia, esse entendimento do espaço, entendimento
desse adulto, do conhecimento científico acima de tudo, sabe? Deixa eu compreender como isso aqui está funcionando para poder parar, refletir e atuar. E outro aspecto da filosofia Montessori que eu acho que a gente está precisando muito nos dias de hoje é a calma, é o tempo, é resgatar tempo, Foco. né? Resgatar o foco, é resgatar o aproveitar os momentos, né? Mindfulness. É muito associado, né, o Montessori a essa prática. E, na verdade, a escola Montessori é só essa prática o tempo inteiro. É a presença, é estar ali no agora, desenvolvendo o que precisa, com calma. Então, esse adulto precisa assegurar isso para a criança. E muitas vezes a gente não está fazendo isso, a gente está atravessando a criança com o nosso mundo, que é agitado por conta de um celular, com uma série por exemplo, de com uma série de atividades. A gente coloca a criança nesse mesmo ritmo, ao invés de a gente preservar para que ela tenha espaço para o desenvolvimento, porque ela tem tudo dentro dela que ela precisa. Ela precisa de espaço e tempo para conseguir ir, né, subindo essa escada aí para o desenvolvimento dela. Então, eu acho que dentro da filosofia, a principal contribuição para os outros espaços seria essa. A criança, enquanto indivíduo, ela vai se construindo e ela se torna parte dessa sociedade. Exatamente. Alice, muito obrigada pela sua participação. É um tema encantador, riquíssimo. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho dele. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Eu acho esse espaço importantíssimo para a gente parar um pouquinho para pensar sobre a infância e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E se você tiver alguma dúvida sobre o método, entre em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 31 98424 1120. 31 98424 1120. Muito obrigada e até a próxima.